Olá! No episódio anterior do programa Urbanidade, nós entendemos como funciona a bioconstrução. E vimos a Casa Cor se reinventando com um novo formato. Batemos um papo virtual com o Fábio Flecha sobre como funciona a Ecoaldeia Flecha da Mata. O programa de hoje vai ser tão bom quanto o anterior. Esse espaço é nosso. Está começando agora Urbanidade. Uma cidade pode ser inteligente? As chamadas Smart Cities já são uma realidade. O planejamento, desde a construção até o uso de recursos e tecnologias de maneira otimizada, são ingredientes importantes a favor das pessoas, colocando em prática a eficiência urbana. No programa de hoje, vamos conhecer de perto o planejamento de uma Smart City. Em nossa entrevista à distância, vamos conversar com a engenheira civil Priscila Cassiano para entender sobre expressão predial. E para começar, vamos falar com o arquiteto João Lucas Vieira Nogueira e fazer uma rota cultural pela arquitetura de Fortaleza. Então, embarque nessa viagem conosco. Arquiteturas do século passado nos trazem referências de quem um dia nós fomos, as influências que recebemos de outras culturas e como elas dialogam com a nossa. Com o passar do tempo, uma das formas de manter essas edificações é ressignificando-as, como é o caso aqui do Centro de Turismo do Ceará, o Ensetur. No século XIX, funcionou como cadeia pública de Fortaleza. Hoje, as celas dão lugar a lojas de artesanato. Eu converso com o arquiteto urbanista João Lucas, que fez uma tese de doutorado na PUC de São Paulo sobre a Fortaleza Mestiça, né? O tema é Fortaleza Mestiça, aquém dos ideais, além das saudades. Como vai, João Lucas? Bom dia, tudo bem. Explica pra gente a escolha desse tema, né? Justifica por que você decidiu fazer sobre esse assunto e o que seria a Fortaleza Mestiça e o que seriam esses ideais. Ok. Bem, eu trabalhei um período na Secretaria de Cultura do município, na coordenação de patrimônio, né? E eu tive contato lá com as instituições de tombamento de uma série de edifícios no centro de Fortaleza e eu percebi assim, que os argumentos, as justificativas que se davam para esses tombamentos, eles eram sempre muito baseadas na história da arte europeia, na história da arte tradicional, que ao invés de falarem bem dos nossos edifícios, acabavam diminuindo a justificativa de proteção, né? E eu fui e percebi que isso era uma coisa que vinha desde da universidade, de quando eu estudei arquitetura, e percebi que tinha uma questão teórica, além das questões práticas de proteção e tombamento, tinha esse problema teórico, né, de compreensão do nosso patrimônio, né? E aí perceber que ao invés da gente perceber que o problema estava nas teorias para analisar nossos objetos, a gente tendia a dizer que os objetos que eram problemáticos, ou ingênuos, ou pobres demais para caber na teoria, né? Então a gente tratava sempre a teoria como algo mais importante do que o objeto que está ali dando suporte e vida a gente durante tanto tempo. Você identificou no seu trabalho que a maior parte dos equipamentos culturais tombados na cidade tem referências europeias, ignorando as indígenas e as negras, né? Por que isso você percebeu que isso aconteceu e como mudar isso, né? Como a gente pode identificar isso que tem sido ignorado? Na verdade, o que se ignora, na verdade o objeto tem todas essas referências mestiças, né? Eu diria que não só negras, indígenas, mas todos os outros engastes possíveis que aconteceram na formação do cearense, do fortalezense, incluindo aí, como o Câmara Cascudo trouxe, franceses,
mouros e judeus, né, que além de todos, né, na verdade, os próprios portugueses que chegaram, e os negros, africanos, todos já muito mestiços, uma série de arabizações. A Península Ibérica passou por 7 séculos de domínio árabe, né, assim como os árabes também tiveram no norte da África, e as tribos e nações africanas, que eram muitas, também eram nômades, e se encontravam e se entrelaçavam, né, no continente todo, antes de vir para cá, né? Então a gente não tem essa pureza. É claro que as mesmas pessoas que constroem a jangada, que fazem a comida, que fazem a roupa, são as mesmas que constroem as casas. Então a arquitetura não é um elemento separado de todo o processo da cultura. Então a gente encontra esses processos, esses engastes mestiços, né, inclusive na nossa arquitetura. Né? É claro que existe um dominador que dá uma forma geral a essas coisas, mas existem os engastes no campo do miúdo, né? Esses engastes são no micro, né, que esses povos dominados vão colocando. Então você tem uma mão de obra indígena, uma mão de obra negra que vai incorporando elementos aí nesse processo todo. E dentro dessa multiplicação de formas, né, desse excesso de formas, as leituras teóricas construídas numa história da arte, linear e sucessória, né, que vem numa série sucessiva de estilos, ela não dá conta desses processos todos. Quando você tem 3, 4, 5 estilos acontecendo ao mesmo tempo, misturados com um monte de coisa de outros lugares distantes e temporalmente distantes. Então, o problema está nisso, né? A gente tem uma série de conceitos e de teorias, né, construídos em outro lugar, né, com outra lógica, né, que não é melhor nem pior, obviamente, é diferente, e a gente tenta forçadamente ler os nossos objetos dessa forma, e que não dá conta. Quais referências indígenas e negras a gente encontra na arquitetura cearense? A gente tem diversos engastes, principalmente nas ornamentações, né, na lógica barroca desses engastes que vem no ornamento, vem no excesso, naquilo que não é o último, mas que faz parte de um processo de deixar ali uma marca, de deixar um embelezamento que seja, né? Então, a gente tem diversas formas de produção, diversos usos de materiais, diversas maneiras de fazer esse engaste, né? Eu acho que provavelmente a gente vai discutir aí sobre os prédios, né? E acho que um exemplo interessante que a gente tem, muito interessante que a gente tem no centro da cidade é o Palácio Guarani, Palácio de Guarani, que fica ali na Barão do Rio Branco, que é um edifício que já teve também um telhado de ardósia piramidal, e que você vê que ele tem duas linguagens muito distintas, né, embaixo e em cima. A parte de baixo ele foi construído para ser o Banco de Londres, e a parte de cima para ser a associação comercial, um com influência inglesa, da arquitetura inglesa, outro com influência da arquitetura francesa, e você percebe um racionalismo e uma sobriedade embaixo, e um rebuscamento e uma junção de elementos ornamentais em cima, que você consegue perceber a diferença de um lado para o outro, de parte de baixo a parte de cima, né? E a parte de cima com essa fusão de elementos. Então, além você vê dragões, você vê leões, você vê figuras indígenas, você vê uma série de elementos de ornamento que estão ali conversando entre si, compondo, né, uma grande fachada que, dentro dessa lógica mestiça, você não vai encontrar nada parecido em país europeu nenhum, né? Não vai encontrar nada parecido na América do Norte, em lugar nenhum, porque essa lógica mestiça, né, existe aqui. E aí, quando você vem com essas teorias todas, não dão conta desse objeto. E aí o que tende a dizer, o que as pessoas tendem a falar, é que ao invés de dizer que a teoria não está dando conta, né, é que o objeto, quem construiu o objeto, não entendeu nada, é muito ingênuo e coisas do tipo. É o que se diz normalmente da arquitetura chamada de eclética do centro de Fortaleza, né, que é uma arquitetura ingênua, e quem fez não entendeu nada da lógica, do simbolismo da arquitetura. Certo. Já que a gente está falando de arquitetura histórica, fala pra gente por que é importante
preservar esses equipamentos, manter, não derrubar, não construir outro tipo de prédio no lugar, de repente, enfim. Ok, essa lógica da preservação, do porquê da preservação, ela é, a meu ver, né, muito além de se preservar o objeto enquanto elemento artístico, que é como normalmente se entende essa preservação, né? Dizer, olha, é um prédio bonito, ele precisa ficar, embeleza a cidade, mas, a meu ver, essa preservação ela tem muito mais um fundamento por uma questão de memória coletiva, né? Então a gente partiu de um grande terreno areal, uma grande praia com coqueirais, que era Fortaleza, e hoje tem esses prédios. A gente está aí há quase 300 anos porque esses prédios permitiram que a gente vivesse aqui. Então existe uma lógica de como morar, né, de como viver na cidade, de como construir, que esses prédios guardam essa memória para a gente e da gente. E que na medida que a gente vai derrubando isso aí, a gente vai perdendo esses elementos de referência, né? E aí a gente começa a flutuar em memórias novas sem referências. Então ele tem aí ele guarda um processo, né? Então é fundamental para a gente entender quem é e como a gente está aqui, né? Como a gente fez para estar aqui até hoje. Segundo a União Europeia, Smart Cities são sistemas de pessoas interagindo e utilizando energia, materiais, serviços e financiamento para catalisar o desenvolvimento econômico e a melhoria da qualidade de vida. Hoje estamos aqui, numa cidade inteligente, em São Gonçalo do Amarante, no Ceará, para mostrar para você como tudo funciona. Área de tecnologia, meio ambiente, inovação social e arquitetura. Assim são as cidades inteligentes. O nosso projeto é de cidade inteligente e muito mais, inclusiva. Nós pensamos, antes de tudo, nas pessoas. Quando você pensa em uma cidade inteligente, geralmente pensa em quê? Tecnologia. Eu considero a tecnologia um meio e não um fim. O fim sempre é o mesmo, as pessoas. Pessoas ao centro de tudo. E depois meio ambiente, sim, tecnologia, urbanismo, arquitetura, mas pensar no bem-estar das pessoas, no engajamento, no empoderamento, ou seja, mudar a vida das pessoas, isso para mim é uma verdadeira cidade inteligente. Cada vez que você pensa em uma cidade inteligente, pensa em dinheiro e no alto padrão e no condomínio. Isso é o pensamento de todos. Na realidade, a gente não trabalha projetos fechados, mas abertos, ou seja, sem taxa de condomínio. E além disso, o conceito é mudar o dia a dia. Você mora em uma casa ou em um apartamento de 50, 60, 70 metros quadrados e tem os serviços compartilhados. Isso muda de um projeto normal para o projeto do futuro. Os serviços irão ser sempre mais importantes dos espaços. Eu moro sim em um apartamento, mas quero fazer uma festa com 200 pessoas. Tem a cozinha compartilhada, tem um hub de inovação com um cinema e com serviços para todos. Eu posso convidar pessoas, eu posso oferecer coisas que um tamanho normal de, sei lá, 30, 40, 50 metros quadrados não teria. E isso incluído no preço. E além de não ter o condomínio não é simplesmente uma taxa paga, é deixar fora alguém. A inclusão social é aquela que de verdade muda a vida das pessoas. Quando todos pertencem a um lugar, quando todo tem acesso, quando uma criança que não mora em um lugar pode assistir um filme, pode falar inglês, tem acesso a isso, significa uma coisa que eu considero aqui para nós no Brasil a mais importante: segurança. As cidades inteligentes usam a tecnologia para melhorar a qualidade de vida, gerando assim cidades mais desenvolvidas e eficientes. Seu José Ayrton, quais são as diferenças que o senhor já presencia, já vive no dia a dia da cidade inteligente, comparando com a cidade convencional? É que aqui a gente tem a tecnologia ao nosso favor. Temos também a questão da inclusão digital. E isso vai nos ajudar a desenvolver um novo perfil de cidade. Falando em tecnologia, a gente tem uma energia toda a base de LED, as casas são todas instaladas no mesmo sistema. Temos esse piso intertravado que ele absorve a água e não reflete a temperatura. As praças que têm a academia ao ar livre. Então todas essas interatividades elas vêm nos possibilitar a ter uma vida muito melhor. Ou seja, é um lugar
que se pode viver além de morar. Com relação à segurança, foi um diferencial para o senhor escolher a cidade inteligente? Muito importante, porque a gente viu que em breve, quando a cidade estiver funcionando, cada quadra dessa vai ter câmeras que, através do aplicativo, você pode acompanhar a sua casa de onde você estiver. Então isso para a gente impactou muito, porque a gente sabe que a questão da segurança hoje é um problema não só aqui, mas em todo o Brasil, né? Eu escolhi morar nessa cidade pelo diferencial. Eu gostei muito da infraestrutura, eu achei bem diferente e é realmente uma estrutura bem inteligente, né? Onde você pode ter contato com o meio da natureza. Porque quando a gente mora em outras cidades, a gente não vê esse privilégio que a gente tem aqui, esse espaço que tem paz e tranquilidade. Isso foi o que me chamou mais a atenção. A questão da frente, das portas que são de vidro, na minha casa antiga eu não tinha esse privilégio, né? Tinha que ser uma porta de madeira bem reforçada, com grade, aquela coisa toda, por questão da segurança, né? A gente não tem essa parte assim do ambiente da frente ser totalmente aberto, né? Que aqui a gente já tem. A parte de a gente poder ficar até a hora que a gente quiser na nossa calçada, com o vizinho conversando na maior tranquilidade. E onde eu morava eu não tinha esse privilégio. Nem mesmo de sair, a gente tinha esse privilégio porque a gente não tinha segurança lá. E a infraestrutura também completamente diferenciada. Uma coisa que eu não vejo onde eu morava. Uma drenagem profunda, terraplanagem, para utilizar de forma melhor as águas e reciclar ela. Piso intertravado no lugar de asfalto, não esquenta, é drenante, não gera ilhas de calores, ou seja, muda de verdade o meio ambiente. E depois, ciclofaixas, bicicletas em cada ponto da cidade, bicicletas compartilhadas, que as pessoas podem reservar diretamente no aplicativo. A possibilidade de usar carros compartilhados, pensando mais uma vez na poluição e juntando, seja mobilidade, seja o meio ambiente, pensa simplesmente no conceito de mix funcional. Nós trabalhamos esse conceito de interligar residência, comércio e empresa. Dessa forma, você mora perto de onde trabalha, pode almoçar em casa e não precisa se deslocar com carros. E depois faixas separadas de ônibus, de carro, de bicicleta, iluminação de LED, muitas coisas. Meio ambiente é um dos 4 pilares fundamentais, juntos com tecnologia, junto com urbanismo e pessoas. Em nossa entrevista à distância, batemos um papo com a engenheira civil Priscila Cassiano para conversar sobre a importância da inspeção predial e outros assuntos interessantes. Confira. A gente agora vai bater um papo com a Priscila Cassiano, ela que é engenheira civil e atua na área há 15 anos, né, Priscila? Isso, exatamente. Bom dia. Bom dia. A Priscila, ela é especializada na parte de inspeção predial, especificamente condomínios, né? Isso, exatamente. E também na parte de manutenções hoje, né? Manutenções de condomínio de uma forma geral. Priscila, para você, qual a importância dos cursos superiores e técnicos na formação do engenheiro civil? O curso de engenharia civil, hoje tem um apoio do curso técnico, né? O curso técnico de edificações, que ele é bem, vamos dizer assim, complexo. Né? Existem várias possibilidades dentro da engenharia civil, assim como existem várias possibilidades dentro dos cursos técnicos de edificações. Porque quando você faz o curso técnico de edificações, ele te dá as cadeiras que são apresentadas no curso, ele vai te apresentando para que você vá se tendo aptidão para certas situações. Então, existe hoje técnicos que eles são muito de campo. Né? O engenheiro civil, ele geralmente gosta da função de ter um auxiliar técnico dentro das obras, porque o técnico ele vai para o campo, ele tende a ser mais dinâmico em aprender. Em contrapartida, também existe o técnico de edificações, que ele é vamos dizer assim, mais focado para a parte de escritório, de orçamentos, né? Fazer levantamento de quantitativo. Então, quando você faz o curso técnico, eu acho assim, uma base importantíssima para os cursos de engenharia civil, a pessoa passar para um curso técnico. Hoje nós temos a instituição federal,
que oferece o curso técnico, né, de edificações, que é gratuito, e temos outros técnicos particulares, né? E o curso de engenharia civil, também hoje nós temos as 2 faculdades federais, né, aqui em Fortaleza, e temos outras faculdades particulares, e isso aumentou muito a demanda de engenheiro civil no mercado. Priscila, por que a inspeção predial ela é tão importante? Pronto, a inspeção predial ela surgiu em 2012, né? 2012, desculpa, por uma lei que foi implantada, né? Isso já havia sentido essa necessidade no mercado, e teve um acidente que aconteceu em Fortaleza, do edifício Versalhes, onde morreu um colaborador que estava fazendo a execução do serviço no local, e veio até a ruína, né, a ruptura e a queda de uma varanda. E aí os órgãos competentes, CREA, a prefeitura, viram a necessidade de instalar essa lei, para que, de fato, os condomínios eles pudessem ser ajudados por um profissional habilitado. Na realidade, é isso. Não é só uma questão de fiscalização. Óbvio que a fiscalização ela é necessária em qualquer setor, qualquer profissão. Mas o objetivo maior é para que não aconteça acidentes ou incidentes que possa causar qualquer dano à vida humana, né? Então, a finalidade, a importância da inspeção predial é essa, né? Para que os síndicos, os moradores dos prédios, não só dos prédios, porque ela não é uma lei exclusiva de prédios, né? Ela abrange comércios, indústrias, igrejas, escolas, todos o tipo de edificações, para que não aconteça dano à vida humana. Esse é o principal objetivo e a importância da gente poder contribuir para o bem-estar da humanidade, né? Para não causar acidentes. Inclusive, até aconteceu aquele acidente, infelizmente, né? O desabamento do prédio há um ano. No edifício André, exatamente, né? Recentemente, completou agora recentemente 1 ano. E ali, apesar de ter um profissional, né, habilitado, mas teve algumas incoerências, né, mas mostra a importância de mesmo assim, ter um profissional, né, para poder ali, assim, as edificações, ela tem um tempo de vida. Priscila, a gente vê que quando você fala da engenharia civil, você fala realmente com brilho nos olhos, você ama o que você faz, né? Qual o conselho que você dá para quem está entrando na área agora? Bom, a engenharia é uma arte, né? Assim, como você disse, eu amo o que faz, é uma profissão belíssima, né? Você tem... O conselho que eu dou é que a pessoa que se identifica, né? Que vá fundo, né? Atualmente o mercado ele está um pouco, vamos dizer assim, desacelerado, né? Por várias circunstâncias de anos, política, economia, mas é uma profissão, é uma das profissões mais antigas do mundo, né? A engenharia civil, e a gente vê que, assim, o mundo ele não para de querer construir, né? A gente deu uma desacelerada no mercado imobiliário, na parte de construção predial. Você percebe que teve anos atrás, aonde a gente andava em Fortaleza, era subindo prédios. Só que a engenharia ela não é só predial, ela existe várias outras opções, é um leque de oportunidades. Obrigada, Priscila, pela sua entrevista. Até a próxima, a gente se vê. Eu que agradeço e foi um prazer estar com vocês. Prazer é todo nosso. O Urbanidade de hoje chegou ao fim. E no próximo programa, vamos falar sobre as feiras livres e a sua relação com os moradores e com a cidade. Nossos encontros são às terças, quintas e sábados, aqui na TV Diário. Até mais!